Boa noite, professor. Eu sou o Gustavo, estudante de Direito do 8º período noturno e estou no grupo composto pela Letícia Emily e pela Luísa Torres. Então, eu vou abordar as questões de 8 a 13 e vou iniciar pela questão número 9. Então, a pergunta número 9 é: considerando as novas regras sobre rotulagem que trouxeram modificações importantes para o setor, em especial as empresas alimentares, faça uma pesquisa que responda as questões abaixo. Você concorda com as alterações? Vê relevância nas alterações? Explique. Então, essas alterações elas visam melhorar a informação ao consumidor e promover as escolhas alimentares mais saudáveis, né? Então, essas mudanças elas incluem o aumento do tamanho da fonte para as informações essenciais, como a tabela nutricional, lista de ingredientes, além de novas exigências, como a inclusão de informações sobre a presença de ingredientes alergênicos e a classificação dos alimentos como alto em, baixo em determinados nutrientes. Então, quanto à relevância dessas alterações, elas são muito importantes para o setor alimentício e para a saúde do consumidor que vive atualmente uma das fases mais preocupantes, né? Porque as pessoas estão muito sedentárias e a alimentação muito ruim. A rotulagem desses alimentos é uma das principais formas de fornecer as informações ao consumidor sobre o produto que ele está comprando e consumindo, mas ninguém ao momento de comprar, a maioria das pessoas não fazem essa observação que está escrito no rótulo, né? E as alterações elas foram promovidas pela Anvisa, elas visaram transformar, né, tornar essas informações mais claras e úteis. A inclusão de informações sobre a presença de ingredientes alergênicos, por exemplo, pode ajudar a evitar reações alérgicas graves, quanto à classificação dos alimentos de risco, como alto em ou baixo em determinados nutrientes, pode ajudar as pessoas a fazer escolhas alimentares mais saudáveis de acordo com sua necessidade nutricional. Então, em resumo, essas alterações promovidas na rotulagem de alimentos, elas são muito relevantes e necessárias para garantir que o consumidor tenha acesso às informações claras e úteis sobre os produtos que está consumindo, né? Que pode contribuir para as melhores escolhas alimentares, mais saudáveis, para a prevenção de problemas de saúde futuro relacionados a essa alimentação. Então, como profissional da técnica em nutrição e dietética, né, não tem outra resposta a não ser sim, concordo completamente com as alterações e vejo muita relevância, principalmente para a questão nutricional, porque isso aí melhora em muito a educação nutricional das pessoas que estão consumindo, estão pesquisando melhores alimentações. Quanto à questão número 10, cite e explique ao menos 2 países que recentemente passaram por alterações na rotulagem de produtos. Quais foram essas alterações e suas motivações? Então, o primeiro país que eu vou citar é o Chile, que em 2016 teve a implementação das leis mais rigorosas do mundo em relação à rotulagem de alimentos. A lei ela exigia que os rótulos incluíssem advertências em relação ao teor de açúcar, gorduras saturadas, sódio, calorias nos alimentos, né, processados. A medida ela foi motivada pelo alto índice de obesidade e doenças crônicas, que é um dos maiores problemas hoje mundiais, né, relacionados à alimentação no país. Sendo que a taxa de obesidade no Chile é uma das mais altas no mundo. Acho que só não supera a dos Estados Unidos. A nova lei de rotulagem ela tem o objetivo de informar melhor os consumidores sobre o que estão consumindo, incentivando escolhas mais saudáveis e a redução do consumo de alimentos processados. O outro país é o México, que fez essa alteração em 2020. Né? Foi promulgada a lei que exige que todos os alimentos e bebidas comercializados no país elas têm selos na frente dos rótulos indicando se são altos em calorias, açúcares, gorduras saturadas, gorduras trans ou sódio. Esses dois modelos desses países parecem um pouco com o do Brasil, né? A nova legislação ela foi criada para ajudar a combater a obesidade e os problemas de saúde relacionados à alimentação, que são um grande problema de saúde pública no país. Acho que todos os países hoje em dia de áreas mais industrializadas são sim um dos mais altos problemas que são enfrentados, que é a obesidade, é a má alimentação. E, além disso, a nova legislação ela visou aumentar a conscientização do consumidor e incentivar a escolha de alimentos mais saudáveis. Mesmo motivo que também da nova alteração no Chile. Em ambos os casos, né, as alterações na rotulagem de produtos foram motivadas pela necessidade de informar melhor o consumidor sobre o que ele está comendo, né, o que ele está consumindo, o que ele está comprando. Se é saudável, se é nutritivo, se é bom para a sua saúde, né? Se é saudável, no geral.
as mudanças na rotulagem, elas são uma forma de combater a obesidade, mas não só isso, né? As pessoas também precisam se conscientizar. Outras doenças crônicas também relacionadas à alimentação, além de aumentar a conscientização do consumidor sobre a importância de uma alimentação saudável, né? Então, essa é a importância da rotulagem, e esses são os 2 países de exemplo que tiveram mais recente as atualizações de suas rotulagens para alimentação. A questão número 11. Por que produtos como açúcar adicionado, gordura saturada e sódio devem vir em destaque na parte frontal dos produtos? Justifique sua resposta. Então, produtos como açúcar adicionado, gordura saturada e sódio devem vir em destaque na parte frontal dos produtos por inúmeras razões. Em primeiro lugar, esses ingredientes estão associados a diversos problemas de saúde, incluindo obesidade, diabetes, hipertensão e outras doenças relacionadas cardiovasculares, né? Ao destacar esses ingredientes na parte frontal dos rótulos, os consumidores eles são informados sobre o teor desses nutrientes em um determinado produto e podem fazer as escolhas mais conscientes e saudáveis. Eles podem escolher se compram ou não. A necessidade de rotular é para isso, para saber que tem. Mas se o consumidor vai ou não olhar, já é com ele, e o consumidor precisa ter essa consciência, né? Em segundo lugar, esses ingredientes eles são frequentemente adicionados em excesso em produtos processados, em alimentos processados, industrializados, até pelos próprios consumidores em suas casas, né, para melhorar o sabor e a textura dos produtos. No entanto, o consumo excessivo desses nutrientes podem ter efeitos gravíssimos negativos na saúde. E destacar o teor de açúcar adicionado, gordura saturada e sódio na parte frontal desses rótulos pode ajudar a conscientizar os consumidores sobre o quanto desses nutrientes estão presentes em um determinado produto, o quanto isso pode ser prejudicial para eles, e isso incentiva assim a escolha de alimentos mais saudáveis, né? Então, destacando assim, esses nutrientes, os rótulos também podem ajudar a educar os consumidores sobre as recomendações nutricionais e os limites diários recomendados para cada nutriente. E ajuda também a fazer as escolhas, como eu já disse, mais saudáveis. O destaque deles, então, é importante para informar, principalmente para informar sobre o teor presente desses nutrientes que eles estão adquirindo, que eles estão consumindo. Educá-los, principalmente, sobre a recomendação nutricional para que eles se alimentem melhor, que eles se alimentem bem. A pergunta número 12. Levando em consideração a questão anterior, há parâmetros objetivos a serem observados no consumo desses produtos? Quais? Onde são dispostos? Com relação à pergunta número 11, né, gente? Sim, há parâmetros objetivos que são observados. No caso do açúcar adicionado, a Organização Mundial da Saúde recomenda que o consumo de açúcar adicionado não ultrapasse 10% das calorias diárias de uma pessoa. Além disso, a OMS sugere que o consumo de açúcar adicionado seja reduzido em menos de 5% das calorias diárias, né? No momento está 10%, mas a intenção é que se chegue a 5%, para obter benefícios adicionais à saúde. No Brasil, a Anvisa recomenda o limite de 10% das calorias diárias provenientes de açúcares adicionados, mas os nutricionistas, a maioria dos nutricionistas já estão adotando 5% nas suas receitas, nas suas dietas diárias lá, nas consultas com os pacientes no Brasil. Mas isso aí não é nenhuma determinação legal, é mais uma recomendação mesmo entre a classe nutricional, né? A classe dos nutricionistas e da área de nutrição. No caso da gordura saturada, por exemplo, a OMS recomenda que o consumo não ultrapasse 10% e sugere uma redução para menos de 5% também, para obter benefícios à saúde. Todos esses são os motivos, né, gente? A redução é só para melhorar a qualidade de vida, saúde, na questão alimentar. No Brasil, a Anvisa recomenda também 10% como limite proveniente de gorduras saturadas. Quanto ao sódio, a OMS recomenda o limite de 2 gramas de sódio por dia, o que equivale a cerca de 5 gramas de sal de cozinha, mas as pessoas também estão acostumadas a colocar muito sal nas comidas e comprar coisas que são processadas e industrializadas, que possuem muita quantidade de sal. Os food trucks da vida também, né? As junk foods. Então, no Brasil, a Anvisa ela recomenda que seja 2,4 gramas. As pessoas dobram, triplicam na maioria das vezes, né, esse valor. E por isso muitas pessoas estão com pressão alta. Esses parâmetros estão dispostos em guias alimentares e documentos de saúde pública e vários artigos publicados de profissionais da área. Podem variar de acordo com o país e com as recomendações específicas de cada órgão. A OMS ela não regula, ela não regulamenta, ela apenas orienta, e as agências reguladoras de cada país que fica responsável por fazer isso.
mas é uma orientação da OMS que deveria ser seguida, né? Além disso, a informação nutricional sobre açúcar adicionado, gordura saturada e sódio, ela deve estar disponível na lista de ingredientes e no quadro de informações nutricionais nos rótulos dos alimentos, além de ser na parte frontal também dos rótulos, como já dito na questão anterior, né? Por fim, fazendo as considerações finais que é a pergunta número 13, além das questões relacionadas à saúde, a rotulagem de alimentos ela é uma ferramenta importante para proteger os consumidores contra fraudes e enganos no mercado de alimentos. A rotulagem deve ser clara, precisa, fácil de entender, para que os consumidores possam tomar decisões informadas sobre os alimentos que compram e consomem. Essas alterações na regra de rotulagem, como a inclusão de informações sobre o açúcar, a gordura, o sódio na parte frontal, ela ajuda muito a conscientizar os consumidores sobre os teores desses nutrientes nos alimentos que consomem, porque incentiva a escolha dos alimentos mais saudáveis, né? Pelo menos era para incentivar. No entanto, é importante se lembrar que a rotulagem é apenas uma parte da educação quando se trata de alimentação saudável. A outra parte é dos consumidores buscarem a sua saúde alimentar. Fazer educação alimentar, né? Os consumidores também devem considerar outros fatores, como tamanho de porções, qualidade dos ingredientes, acompanhamento nutricional de médicos, né? A variedade da dieta, ao fazer escolhas alimentares. Isso tudo deve ser incluso na sua dieta de nova reeducação alimentar e nutricional. Além disso, é importante que as empresas de alimentos também cumpram as regras de rotulagem e forneçam as informações precisas e confiáveis, né? Um de uma parte e o outro da outra, todo mundo fazendo a sua parte, a sua parcela, para que todos consigam vencer essa parte ruim da alimentação saudável, diminuir esse mal do século também. Isso é fundamental para garantir que os consumidores possam fazer suas escolhas informadas e confiar nas informações fornecidas nos rótulos dos alimentos. A internet está aí para isso, todo mundo tem um certo conhecimento sobre a educação alimentar de uma certa forma, né? Mas esses rótulos, eles estão aí para deixar um pouco mais claro. Poucas pessoas vão ter acesso hoje em dia, mesmo no mundo globalizado, ainda tem pessoas que não têm acesso a essas informações, por isso que é necessário ter de alguma forma esses rótulos chegando, modificando, se tornando mais claro, para que as pessoas possam entender. Mas é preciso levar também uma educação alimentar e nutricional para as regiões onde não tem esse acesso, para que elas possam entender o verdadeiro significado do rótulo, né? Que não está ali apenas por estar, tem um significado. Então esse é o meu trabalho, é a minha parte, eu agradeço. Tenha uma ótima noite.